Vamos ao debate com o Marco António Costa e o João Galamba. Olá aos dois, bem-vindos, boa noite. Marco António Costa, vou começar por si porque gostaria de saber em quem vai votar amanhã. Boa noite. É de facto uma pergunta para a qual eu não vou ter resposta, por uma razão muito simples. Eu anunciei quando o Dr. Pedro Passos Coelho tomou a decisão e comunicou ao Conselho Nacional que se afastaria e que não seria candidato à sua reeleição. Eu anunciei nesse mesmo Conselho Nacional que seguiria o exemplo dele no sentido de me abster de participar no debate interno que se ia abrir, uma vez que estive 8 anos a acompanhá-lo enquanto vice-presidente do partido. E o que é que justifica essa decisão? É porque não se revê nestes dois candidatos? Não, acima de tudo porque entendo que é preciso dar espaço para um novo ciclo. E a minha participação no ciclo anterior foi tão intensa e foi tão permanente que acho que também era um gesto que deveria existir da minha parte relativamente ao Dr. Pedro Passos Coelho, que na minha ótica serviu de forma exemplar o partido e o país. E era ele que gostaria de ver ainda como líder do PSD? Sem dúvida. Sobre isso não existe dúvida. Tenho o maior respeito pelos dois candidatos, sou amigo de ambos, acho que eles tiveram um trabalho muito difícil durante estes quase 2 meses, 3 meses de debate interno. Foram longos, foi uma campanha longa, foi uma campanha que numa fase inicial se caracterizou muito por ser discreta, foi uma campanha que viveu muito a realidade de contacto direto com os militantes, fruto da circunstância dos debates terem ocorrido muito tardiamente. E, portanto, só nesta fase mais final, apesar de ter sido uma campanha mobilizadora das bases do partido, como diziam há pouco na peça, a verdade é que isso de alguma forma não foi visível para a opinião pública. Só mais recentemente é que chegou ao grande debate público, a campanha com os debates. E foi uma campanha que manteve elevação. Em novembro dizia que, ao contrário de Costa e Seguro, o debate no PSD tinha elevação. Ainda mantém essa opinião depois dos debates e das entrevistas? Eu julgo que sim, eu julgo que a campanha do Partido Socialista foi muito mais dura. Houve da parte de apoiantes acusações pessoais relativamente feias, aquilo que eu me recordo. Nesta fase, os dois candidatos, de facto, não foram muito felizes em alguns dos incidentes que marcaram os debates, mas julgo que, apesar de tudo, saem intactas as relações para o futuro. E é o futuro que a mim me preocupa, porque o facto de não ter havido uma atenção mais detalhada sobre a substância do debate e mais sobre estes incidentes do passado, fazem com que se perca aqui uma oportunidade, na minha opinião, muito importante, não só da mobilização dos militantes do partido, como ocorreu, mas também da mobilização da opinião pública em volta deste debate interno do PSD. Portanto, acredito e desejo, acima de tudo, que a partir de amanhã se abra um novo ciclo no partido, que seja um ciclo que não traga... É um ciclo para 2 anos? É um ciclo que será o tempo necessário que o líder for capaz de provar ser capaz de liderar o partido. Vamos lá ver o seguinte, todos os ciclos são de 2 anos, porque os mandatos no PSD são de 2 anos. E, portanto, eu sei porque é que está a fazer essa pergunta e parece-me evidente... Então vou colocá-la de outra maneira. Se o PSD não ganhar as próximas legislativas, o líder que estiver à frente do partido deve sair? Eu não acho que deva sair. Eu acho que a questão se coloca de outra maneira. É se ele terá condições para continuar. E acha que tem? Não sei, não lhe sei responder, não faço futurologia. Aquilo que eu desejo é que ele vença... Mas estamos a falar aqui de um facto concreto, que é se o PSD não ganhar as eleições. Aquilo que eu desejo é que ele vença as eleições e acredito sinceramente que será possível com um ou com outro candidato. Acho que ambos têm pergaminhos suficientes na vida pública, cada um no seu estilo e na sua maneira, mas o PSD tem 2 fortíssimos ativos nos 2 candidatos que se apresentam e acredito que se houver capacidade de se unirem para o futuro, de vença quem vencer, haver uma convergência estratégica para o futuro, o país precisa disso. A oposição deve reganhar com um novo ciclo, um novo estilo, naturalmente de acordo com o líder, mas também uma intervenção política mais aprofundada. E eu julgo que o país beneficiará sempre de oposições mais proativas e, nesse sentido, aquilo que eu espero é que o PSD não só seja uma boa oposição nos próximos 2 anos, mas que possa vencer as eleições em 2019 e que o próximo líder seja primeiro-ministro. João, boa noite. O João tem um candidato preferido para a liderança do maior partido da oposição? Não, nem tenho que ter. Mas já terá feito certamente aquele exercício de quem é que será o candidato mais fácil para o PS derrotar nas próximas legislativas. Não, eu, por acaso, o exercício que faço é de um reconhecimento de que me enganei em relação ao Passos Coelho.
Esse é o exercício que eu faço ao ver esta campanha. Porquê? Porque durante muito tempo, e eu disse várias vezes, e o PS disse várias vezes, e muita gente disse várias vezes, que Pedro Passos Coelho era uma espécie de corpo estranho no PSD, que representava uma radicalização dentro do PSD, uma ruptura com a tradição do PSD. Eu agora constato que não é assim. Porque o que nós vemos de Santana Lopes e de Rui Rio é o total vazio, quer dizer, com uma discussão bizantina interminável sobre onde é que estiveste e o que é que fizeste tu em 2004, ou então, quando vemos alguma ideia mais substantiva de um ou de outro, são iguais às de Passos Coelho. O que é curioso, porque ambos, quer Rui Rio, quer Santana Lopes, acusaram de Passos Coelho de ter ido demasiado à direita e quererem ambos recentrar o partido. E o que eu constato é que não dizem nada, não é? Ou falam de 2004, coisa que interessará, porventura, alguns militantes do PSD, mas seguramente o país está noutra, e as memórias que têm de 2004 não serão boas aí, nesse caso, 2005 em relação a Santana Lopes, Rui Rio não era candidato, mas... e quando dizem alguma coisa de substantivo, repetem ideias de Passos Coelho. E isso pode ser uma preocupação para o PS? Ideias de Passos Coelho que o país rejeita. Porque, reparem, Pedro Passos Coelho ganhou as últimas eleições Santana Lopes repriscinou as propostas... quem ganhou as eleições legislativas foi uma coligação de dois partidos. O PSD não concorreu nas últimas legislativas. Houve dois partidos que tiveram 36 e tal %. Mas seguramente não foi o PS que as venceu. Não, mas isso agora é irrelevante. Quer dizer, as ideias de Passos Coelho, que Pedro Santana Lopes, por exemplo, tentou recuperar, são ideias que o próprio Pedro Passos Coelho abandonou da sua famosa revisão constitucional, penso que apresentada em 2010 e rapidamente retirada. Que era o quê? Era o fim da saúde e da educação tendencialmente gratuitos, como consta na Constituição. E Pedro Santana Lopes disse isso mesmo. O Estado Social não podia, esta coisa de tendencialmente gratuito, não podia ser assim. Ao mesmo tempo que se diz mais à esquerda e social-democrata. E Rui Rio queria um excedente orçamental já este ano e defendeu, se não me engano, que as pensões deviam variar com o ciclo económico e, portanto, se houvesse uma recessão, cortava-se pensões. Ora, para quem quer recentrar o partido e acusa Pedro Passos Coelho de radicalização e de cortar com a tradição do Partido Social Democrata, das duas, uma. Ou, na realidade, a tradição do Partido Social Democrata não foi assim tão diferente do que Passos Coelho fez, apenas tendo radicalizado um pouco mais, mas não alterou qualitativamente, apenas quantitativamente. Ou então, de facto, Pedro Passos Coelho e as suas ideias e aquilo que os portugueses conhecem representa hoje a única alternativa substantiva para algum candidato do PSD. E eu tendo então, nesse sentido, eu tendo a acreditar nisto. Porquê? O Partido Socialista não está receoso desta mudança de líder no PSD? O Partido Socialista tem que estar confiante no trabalho que está a fazer à frente do país e na governação, e é isso que nos preocupa. O PSD tem as suas eleições, eu não vou aqui comentar se Santana esteve melhor, acho que não me cabe a mim esse papel, mas constato que quando vejo ideias para o futuro do país, as ideias para o futuro do país são miméticas em relação ao que Passos Coelho defendeu. E não compreendo como é que duas pessoas que ambos criticaram Passos Coelho entre 2011 e 2015, de formas diferentes e se calhar em momentos diferentes, mas ambos acusaram Passos Coelho de excessivamente à direita. E o que eu constato agora é que ou não dizem nada ou dizem o mesmo Passos Coelho. E se nós olharmos para a direita europeia e mundial, faz sentido, porque a direita, neste momento, depende de uma variação dos diabos de Passos Coelho. Depende do medo, de colapsos financeiros, dividir para reinar, o medo da imigração. É o discurso da direita europeia. Ou então um discurso mais liberal, que muita gente no PSD dizia que não era da tradição do PSD e que Passos Coelho tinha rompido com essa tradição, e eu constato que se calhar não rompeu. E é essa mesma a tradição do PSD, porque o PSD, de facto, precisa de se definir ideologicamente. Não há partidos sociais-democratas de centro-direita. Há um único que se diz social-democrata, que é o PSD. Não há em lado nenhum do mundo. A social-democracia é uma tradição de esquerda. Nem é centro-esquerda, é mesmo de esquerda. E, portanto, se calhar Passos Coelho fez um favor ao PSD, definiu mais e cristalizou mais uma ideia e uma alternativa ao PS. E os portugueses, nisso, de facto, têm duas escolhas claras. O PS não é o PSD de Passos Coelho. E o que, se calhar, constatamos é que qualquer PSD que queira dizer alguma coisa de substantivo, por muito que não goste,
terá de se colar às ideias de Passos Coelho, que não parecem colher um apoio particularmente entusiasmante no país. Posso, só muito rapidamente, se ele colhe ou não o apoio, a única forma de o sabermos foi exatamente o resultado das eleições legislativas, que ele, como candidato a primeiro-ministro, venceu e que o atual primeiro-ministro perdeu. Quanto ao debate interno e à coerência dos debates internos dos partidos, eu recordo o cenário macroeconómico que já não era no debate interno, já foi apresentado para as eleições legislativas pelo Dr. António Costa, que hoje está completamente ultrapassado, e sobre essa matéria julgo que podemos perfeitamente tecer qualquer comentário relativamente a isso. Sobre a questão das pensões, eu julgo que todos nós sabemos que há um fator de ligação automático do crescimento económico à atualização das pensões e, portanto, eu julgo que há aqui uma exploração de tentar ridicularizar uma proposta do Dr. Rui Rio sem razão. Por último, relativamente a 2004 e ao tempo do Dr. Pedro Santana... Não ridiculizei, critiquei. Relativamente ao tempo do Dr. Pedro Santana Lopes, 2004 para mim é um ano de boa memória. De má memória a 2011 e o resgate financeiro do primeiro-ministro que veio a seguir ao Dr. Pedro Santana Lopes. E, portanto, eu sobre essas matérias, aquilo que tenho que aqui afirmar é que acredito que o meu partido sai reforçado amanhã com uma nova liderança. Quero acreditar que isso será útil para o país e espero que numa luta democrática justa e correta que sejamos capazes de colaborar acima de tudo para o interesse nacional, que foi esse sempre a grande orientação que o Dr. Pedro Passos Coelho deu à vida do partido. E Marco António Costa, é do interesse nacional o PSD apoiar um governo minoritário do PS que sair das próximas legislativas? Gostou de ouvir os candidatos abordarem esse assunto? Eu julgo que em nenhuma circunstância nós devemos andar a apoiar governos do Partido Socialista. Principalmente com esta atual liderança do Partido Socialista, por uma razão muito simples, porque isso seria entregar o centro político ao Partido Socialista, ficar como partido de charneira, que tanto faz coligações à esquerda como à direita e que tem não uma linha ideológica, como há pouco defendia o João Galamba, mas acima de tudo uma linha oportunística de alianças. E, portanto, o Partido Socialista fez as suas opções. Julgo que nas matérias que têm a ver com o interesse nacional... Então foi um erro dos dois candidatos colocarem essa questão como hipótese? Eu perguntou-me a minha opinião, estou-lhe a responder sobre a minha opinião. Relativamente... Mas gostava de ouvir também sobre os dois candidatos. Eu não concordo com muitas ideias dos candidatos e, por isso, aquilo que estou aqui a expressar é uma opinião pessoal. Eu sou contra uma ideia de se poder vir a fazer coligações com o atual Primeiro-Ministro e líder do Partido Socialista, porque ele fez uma opção de governar à esquerda, com a extrema-esquerda. E, portanto, não podemos permitir que o PS se transforme aqui num partido charneira do regime, exclusivamente numa visão oportunística, que é umas vezes encosta para a esquerda, outras vezes encosta para a direita. O Partido Socialista tem que saber o que pretende para o país. Quanto às questões, já diferente é saber se deve ou não deve existir acordos pontuais de regime. Eu sou favorável a isso. Nós várias vezes, durante estes 2 anos, fizemos propostas para que existissem entendimentos de regime em matérias diversas e, infelizmente, a única vez que o Partido Socialista foi sensível a concordar com uma proposta do PSD foi na Comissão Técnica Independente para os Fogos Florestais e, infelizmente, isto já tinha custado 100 vidas aos portugueses. E, portanto, aquilo que nós esperamos para o futuro é que haja a possibilidade de entendimentos em nome do interesse nacional. Isso sim. Agora, alianças de forma a priorística, como a pergunta que me está a colocar, eu sou completamente contra. E João, como é que viu essa possibilidade dada pelos candidatos a líderes do PSD, essa disponibilidade manifestada para apoiar um governo minoritário do PS? O que é que lhe parece essa ideia? Parece um pouco estranho em que 2 candidatos à liderança de um partido tenham como grande tema o que fazer num cenário de derrota. Mas isso é um problema do PSD, não é seguramente meu, mas diz muito do estado atual do PSD. Quando 2 candidatos querem substituir um líder que teve um resultado catastrófico nas autárquicas e que todas as sondagens apontam para valores historicamente baixos para o PSD, a alternativa ter como grande foco do debate o que fazer quando o PS ganhar as eleições, eu penso que é um pouco estranho. Não consigo associar a ideia de um líder partidário de um novo ciclo em que o tema é esse. E consegue imaginar esse apoio do PSD?
Eu não tenho nenhum... a minha prioridade, acho que o PS tem prioridades distintas do PSD e estas várias propostas de acordos de regime, vou dar um exemplo, na Segurança Social nós temos entendimentos radicalmente divergentes sobre os problemas da Segurança Social, os desafios da Segurança Social e o futuro da Segurança Social. Portanto, quando o PS não aceita acordos com o PSD nessa matéria, não é porque tenho qualquer problema com o PSD, é porque discorda da proposta do PSD. Portanto, se me quiserem, em teoria, inclino mais para acordos à esquerda, mas não excluo dogmaticamente que seja possível entendimentos nesta ou naquela área com o PSD ou com o CDS. Agora, depende, obviamente, do conteúdo concreto da proposta. Se houver uma proposta em torno de competitividade do país, que assenta na redução ou na moderação salarial e na redução do IRC, dificilmente haverá entendimentos com o PSD. Se for acordos de regime na saúde, em que não se fala do Serviço Nacional de Saúde, mas num chamado Sistema Nacional de Saúde, em que a saúde privada e a saúde pública estão no mesmo ponto, também dificilmente haverá entendimentos. Portanto, tudo depende do conteúdo concreto, substantivo, das propostas existentes. Eu não excluo que seja possível haver entendimentos entre o PS e o PSD. Eu não excluo. Agora, constato que as propostas que têm sido feitas, as ideias defendidas por um e outro partido, tornam muito difícil haver convergências. Eu só desejava fazer uma provocação ao João, porque nós temos debatido aqui estes temas. A última proposta que nós fizemos no âmbito da Segurança Social foi uma proposta muito simples, nem era nenhuma proposta em concreto de reforma. Era de constituir no Parlamento, ser constituído no âmbito parlamentar por consenso, uma comissão técnica independente, tal e qual aquela que depois se veio a adotar para os fogos florestais, que permitisse que um conjunto de sábios, especialistas na matéria relativamente à sustentabilidade da Segurança Social, analisasse os diferentes fatores que criam constrangimento dessa sustentabilidade, como o problema da natalidade que se volta outra vez a manifestar neste ano, e que isso permitisse um quadro técnico suficientemente claro quanto ao futuro, que depois desse lugar a um debate sobre as possíveis vias e soluções políticas para resolver os problemas, se existissem ou se não existissem. Porque verdadeiramente aquilo que está a acontecer é que o PS acha que não é preciso fazer nada, nós entendemos que é preciso fazer alguma coisa, mas entre estas duas realidades ainda não existe um quadro suficientemente independente e claro, técnico, que aprecie e evidencie as necessidades de reforma da Segurança Social. E é isso que no fundo se pretende. Rápido. É que a questão da Segurança Social não é técnica. Obviamente também há dimensões técnicas, mas a grande divergência é política. O PSD entende que deve abrir as portas à privatização parcial, é o que é, ou são as propostas que foram feitas... Sofisma, mas não é sofisma. O plafonamento, ou seja, estabelecer um limite a partir do qual já não se desconta para a Segurança Social e se desconta para regimes privados, significa que essa parte do rendimento foi privatizada. Deixa de estar sujeita às mesmas regras do rei. Pode ser uma privatização parcial. Pode ser e o que vimos agora, Pedro Santana Lopes, é que concorda com essa proposta. Isto não tem nada de técnico. Isto tem uma concepção profundamente política do que é e deve ser a Segurança Social. O Partido Socialista entende que a Segurança Social é um sistema redistributivo, se quisermos um contrato social entre gerações presentes, gerações futuras, em que os trabalhadores atuais financiam os pensionistas, e o que nós defendemos aqui, a única coisa que defendemos é novas fontes de financiamento para manter este princípio de uma Segurança Social 100% pública, e o PSD tem um entendimento diferente. Não há problema nenhum. Temos um entendimento diferente sobre o que é e deve ser a Segurança Social. E isto não tem nada de técnico. Posso usar 30 segundos. Sobre as novas fontes de financiamento, nós estamos de acordo. O que não pode ser usado o sofisma de dizer que nós queremos privatizar a Segurança Social por uma razão muito simples. Parcial. O plafonamento é isso. Porque a parte que a pessoa dispõe e que pode fazer a poupança pode ser entregue ao Estado, que através do outro pilar que faz a capitalização também do sistema, pode gerir o Estado esse capital. A capitalização é sempre uma lógica privada, que é eu ponho hoje para mim e ganho para mim no futuro. Isso é uma lógica privada. A lógica pública é eu hoje financio os pensionistas para quando eu for pensionista os trabalhadores me financiarem a mim. É uma lógica de solidariedade diferente. Eu estou-lhe a dizer que já hoje o Estado faz a gestão do pilar da capitalização.
já hoje o faz, por uma lei de base aprovada por vocês. Sim, mas sem plafonamento e com descontos obrigatórios sobre a totalidade do rendimento. Que nós queremos entregar aos privados, porque se o ajustado queria a partir de 2.000 ou 3.000 euros, deixava-se de descontar para a Segurança Social. João Galamba, Marco António Costa, obrigado aos dois pela presença no Esquerda-Direita. Tínhamos ainda um outro tema, Mário Centeno no Eurogrupo, teremos a oportunidade de ir acompanhando o percurso também do Ministro. É um mandato um pouco mais longo do que o do líder do PSD, 2 anos e meio. Vamos ver se ele consegue lá aguentar-se esse tempo todo. Obrigado aos dois. O doutor Mário Centeno. Obrigado.